nesta manhã, aproveitando que é a Semana Santa. Semana Santa é o domingo que vai de hoje, domingo de Ramos, até o domingo da Páscoa. Isso faz parte do calendário litúrgico. Eu quero aproveitar esta semana, Semana Santa, para convidar você a refletir sobre a história de um homem. E aí então eu intitulei o sermão de Pedro, um homem em busca de compromisso. Por isso eu estou saindo no sermão de hoje do texto do lecionário. Agora de manhã eu não estou usando o texto do lecionário, até porque provavelmente para falar da entrada triunfal de Jesus eu vou usar Mateus, no ano em que estivermos estudando sobre o Evangelho de Mateus. Por isso eu quero aproveitar para falar com você sobre a Semana Santa desse Pedro. Eu acho que é oportuno a gente pensar um pouquinho sobre a história desse Pedro. Então vamos falar um pouquinho sobre o Pedro. Vamos falar o nome dele. O nome dele era Simeão. Só que como ele vivia no mundo grego, a língua grega ela era muito importante ali também. O texto bíblico foi escrito em grego, um grego comum, um grego koiné, daí Simão. Mas ele recebeu um título enquanto seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, de Kéfas, ou em português Cefas, que em grego é Petros, daí em português Pedro, e o trocadilho que nós conhecemos, Pedro, pedra. Então, às vezes nós perdemos a dimensão daquele trocadilho na língua original, mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ele era filho de um homem chamado Jonas. Quando fala Simão Bar Jonas, não era sobrenome. Bar é a palavrinha filho em hebraico. Então é Simão, filho de Jonas. A profissão dele, ele era pescador. Ele tinha um sotaque muito forte. Ele era da Galiléia, ele era do norte. Então o sotaque dele entregava de onde ele era. Então não adiantava ele querer enganar, né? Não adiantava ele querer chegar como o mineiro que chega no Rio e fala: me vê 2 pastéis do que? De carne. Você força no começo, mas não dá certo, né? Não dá certo, o sotaque entrega. A Bia chegou em casa essa semana passada. Pai, meus amigos falaram que eu falo estrangeiro. Estrangeiro? É porque eu falei perna. O sotaque piracicabano que ela falava na escola, com os coleguinhas. A molecadinha encarnou ela. Então, na realidade, o sotaque entrega. Ele era casado. Paulo, quando está escrevendo lá aos irmãos em Coríntios, fala assim: olha, os irmãos, os apóstolos são casados com irmãs, inclusive Pedro. Você pode ver lá em 1 Coríntios 9. Mas ali eu coloquei uma lista de coisas. Olha de Pedro, quanta coisa se fala. Ele foi chamado para ser pescador de homens, lá Mateus 4. Ele foi enviado junto com os 70 para fazer a missão. Ele andou sobre as águas. Olha que experiência maravilhosa que o evangelista vai destacar. Ele confessou a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não se afastou de Jesus quando o discurso ficou pesado. Ele cortou a orelha do mal, né? Ele era uma pessoa meio decidida, meio brava. Ele fez um compromisso de morte. Ele negou Jesus. Ele foi chamado a apacentar ovelhas. Pedro, tu me amas? Então apacenta. Ele pregou no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram. Ele curou um coxo. Lembram do sermão que eu fiz sobre a cura do coxo?
pisou lá no pórtico de Salomão, lá no templo, logo após a cura do povo. Ele foi preso e solto. A conversão lá do carcereiro. Um monte de histórias sobre Pedro. Então, uma das coisas que nós vemos é que, ainda que muitas histórias, sejam elas bíblicas, ou até mesmo muitas lendas, falem sobre o ministério de Pedro, parece que ele ficou estigmatizado. As pessoas têm mania de cutucar a ferida do Pedro com relação a ele ter negado Jesus, não é isso? E daí vem um monte de piadinha, por que ele negou Jesus? Um monte de coisa, as pessoas brincando com essa questão de Pedro. Parece que o que ficou marcado é: Pedro negou Jesus. Esse Pedro aí, ele negou Jesus. Mas eu gostaria de dizer para você, há uma análise equivocada quando as pessoas olham para o texto. E eu quero te ajudar a compreender um pouco este texto, porque Pedro, ele de fato negou Jesus. Ele negou porque ele estava pertinho de Jesus. Todos prometeram fidelidade até a morte, mas Pedro foi o único que teve coragem de sair do cenáculo e de se aproximar do lugar onde Jesus estava preso. Vamos ver a história? Vejam comigo. Nós vamos ler dois textos então. O primeiro, Mateus 26, de 21, de 31 a 35. Acompanhe comigo para ser mais rápido. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Outro texto, um pouco mais à frente, no mesmo capítulo, versículos 69 a 75. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Hoje, como é um domingo de Santa Ceia, eu farei um sermão mais breve, mas não mais denso e profundo. Pedro só negou Jesus.
porque estava em evidência. Ele queria ficar perto de Jesus. Ele se esforçou para levar a cabo o seu compromisso. Ele falhou como qualquer homem falharia, diante do medo, diante da pressão. Na Semana Santa, o Pedro ele procurou honrar o seu compromisso com Jesus. Ele foi o único que teve coragem de sair do cenário e se aproximar do lugar onde Jesus estava. Os outros continuaram trancados com medo. Todos disseram que teriam compromisso de morte com Jesus. Mas só Pedro teve coragem de sair de lá e ficar rodeando o lugar onde Jesus estava. Pedro errou porque teve a coragem de tentar acertar. A pergunta que eu quero fazer para você, meu irmão e minha irmã: quem não escreve nenhum texto corre algum erro, corre algum risco de cometer erro na sua escrita? Agora, quem escreve muitos textos, um jornalista, um escritor, ele corre riscos de errar? Só erra quem tenta fazer alguma coisa. Pedro só negou porque ele tentou. Dos 11 que sobraram, escondido no cenário, ele foi o único que saiu de lá e tentou encontrar alguma brecha para ficar perto do Senhor e ver o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer agora. Eu jurei para ele, eu prometi que eu ficaria com ele até a morte. Foi difícil cumprir essa promessa, mas ele até tentou. Só é possível errar quando nós tentamos acertar. A pergunta é: onde você tem ficado na sua vida cristã? Escondido? Sempre dizendo que está com medo do que possa acontecer? Sempre com medo de se expor? Ou podemos aproveitar essa Semana Santa e dizer: Senhor, capacita-nos para que possamos fazer o melhor. E se errarmos, é porque tentamos fazer o certo, é porque tentamos cumprir o nosso compromisso, é porque tentamos cumprir a nossa missão. Nós temos um compromisso contigo, firmado no dia da nossa conversão, no dia do nosso batismo, no dia da nossa profissão de fé, e nós não queremos ficar escondidos numa espiritualidade falsa de blá blá blá, mas numa vida de testemunho público diante das pessoas. Por isso, meu irmão e minha irmã, convido você ao mesmo compromisso de Pedro. Pode ser que erremos, não sei,
mas vamos tentar acertar. Confesso para você que eu prefiro errar tentando acertar do que pecar por omissão, por não fazer aquilo para o qual eu fui chamado. Feche seus olhos. Vamos orar.